Uma situação extremamente triste na cidade de Limeira, a morte de uma criança de 9 anos de idade. A gente vai conversar com um delegado de plantão aqui da cidade de Limeira, que infelizmente atendeu esse caso. Doutor, lamentavelmente a morte de uma criança de apenas 9 anos. A polícia vai investigar tudo isso, mas o que a Polícia Civil colheu de informação até o presente momento? Bom dia. Realmente, né, lamentável, muito triste, né, uma criança de 9 anos perder a vida assim. Fomos acionados por policiais militares, né, dando conta que uma menina de 9 anos havia se enforcado com a corda do varal e aparentemente de forma acidental, né. Fomos até o local, foi acionada a perícia para fazer os trabalhos periciais. Que nós recebemos informações é que a mãe estava dormindo, né, na ocasião, e as duas meninas, as duas irmãs, uma de 9 e uma de 6, estavam brincando num rancho na frente da casa. E, segundo consta, a menina de 9 subiu no sofá e acabou passando o pescoço num laço, né, na extremidade do varal, né? Havia um varal no local e na extremidade que presa à parede foi deixado um laço. E, segundo a própria menininha de 6 anos, a irmã subiu ali, se dependurou e começou a se debater e não conseguiu mais tirar o laço do pescoço. Foi quando um vizinho, morador vizinho ali, chegou ao local, foi conversar com a mãe. Foi chamar a mãe para conversar e abriu o portão, né, como de costume ali, né, entre os vizinhos ali, o portão sempre aberto, e se deparou com a menina dependurada já sem movimento. E a pequena sentada no chão brincando. Ele entrou rapidamente, foi chamar a mãe, né? A mãe veio também, muito rapidamente, tirou a menina do laço, colocou ela sobre o sofá, chamou o SAMU, mas foi constatado já o óbito no local. Doutor, é até difícil falar nesse caso, no sentido de trata-se de uma criança de 9 anos de idade. O fato é o que talvez esse laço estaria fazendo ali, nesse varal, e o que registrou pela polícia? Vai ser uma investigação? É uma morte suspeita? Como que foi registrado na Polícia Civil esse caso? Inicialmente registrei como morte suspeita, né, morte acidental. Os fatos vão ser apurados em inquérito policial. Vão ser juntados os laudos periciais para confirmar a asfixia mecânica por enforcamento, né? Logicamente, só o exame necroscópico que vai poder confirmar isso, mas, em princípio, ali no exame, pelo perito do Instituto Criminalística, nós podemos constatar um sulco, né, na região do pescoço da criança, típico de enforcamento, mas, como eu disse, só o exame pericial vai poder constatar. Com relação àquele laço, né, eu não sei quem que montou aquele varal, né, mas certamente quem montou não esperaria que isso ia acontecer, né, que uma criança, por curiosidade talvez, brincando, né, fosse colocar ou passar o pescoço no laço, né. Fica um alerta também, né, para que esse tipo de aparato não seja deixado, né, em locais assim acessíveis a crianças, né. Aliás, é muito comum acidentes domésticos, então todo cuidado com criança é pouco, né. E infelizmente acabou nessa tragédia. Doutor, se essas circunstâncias ocorressem com uma pessoa adulta, a Polícia Civil poderia trabalhar com a hipótese de suicídio. Não é o caso. Nesse caso, a princípio, trabalha-se com a hipótese de um acidente realmente que aconteceu, porque a criança, tudo indica que não teria consciência para fazer isso. E o senhor falando, eu me recordei aqui, principalmente quando a gente é criança, os pais, os avós, é muito comum eles mencionarem o seguinte: olha,
nunca brinque de colocar absolutamente nada no pescoço, ou de repente enforcar o amiguinho, ou de colocar uma corda, nem por, dá até um arrepio, nem por brincadeira, não faça isso, né? Um saco. Então, assim, é muito, muito delicado isso, né, doutor? Pode realmente acontecer um acidente, né? A criança perder os sentidos, né, e acabar vindo a óbito. Então é muito os pais orientarem bastante os filhos para que isso não aconteça, né? Às vezes a curiosidade também da criança, né? Mas nós tratamos aí com um acidente, né? Não há nenhuma informação de autoextermínio, nenhuma informação nesse sentido. Então nós tratamos nesse primeiro momento como um acidente, né? Uma fatalidade que aconteceu naquela residência, nesta noite. E na casa, além da irmã que teria presenciado tudo isso, infelizmente não conseguiu ajudar, que é uma outra criança de 6 anos, a mãe, no momento, estaria dormindo? Estaria dormindo, a família é composta naquele local ali, pela mãe, pela menina de 9, né, a vítima, pela irmãzinha de 6 e por uma de 3. Essa de 3 estava na casa dessa testemunha, brincando com outra criança. E como eles são bastante conhecidos ali, esse rapaz ele foi lá conversar com a mãe, né? Então tem o costume de chegar e já abrir o portão, sabe que fica sempre aberto. E foi quando ele constatou isso e tentou acionar rapidamente a mãe, mas já era tarde. Muito obrigado às informações do delegado, do Dr. Rodrigo. Infelizmente, um caso muito, muito triste na cidade de Limeira, pelas circunstâncias, como o doutor acabou de mencionar aqui. Eu confesso que eu não me recordo de nenhum caso semelhante a esse aqui em Limeira e também na região, né, doutor? Não me recordo, né? A gente às vezes se depara com afogamentos, né? Sim, sim. Mas esse tipo de situação é bem difícil de acontecer. Obrigado pelas informações, doutor. As imagens são de Veloz, a reportagem é de Lucas Claro. Sempre de olho no que acontece em Limeira, para o Rápido no Ar.